No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma pancada logo na primeira linha, né? Nossa, total! Para quem nos ouve, vale a pena a gente tentar visualizar tipo a força mais poderosa e insondável de todo o universo. Pensar naquele código fundamental que roda e sustenta as leis da física, sabe? O arquiteto da realidade. Exato, o arquiteto que desenhou a própria estrutura de tudo. E aí, de repente, a gente imagina essa força cósmica absoluta sentindo sede, suando sob o sol do meio-dia e decidindo armar uma tenda na nossa rua, bem no meio do nosso caos. É uma afirmação completamente escandalosa. Muito escandalosa. E é com essa afirmação que o Evangelho de João começa. Então damos início a mais um mergulho aqui no formato Bíblia Acolhe, sempre lembrando que melhor que entender é acolher. Com certeza. E a missão do nosso estudo de hoje é ir direto para as raízes mais profundas da fé cristã. A gente vai explorar com exclusividade o prólogo de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 18. E mergulhar nessa passagem não é, simplesmente ler uma introdução histórica de um livro, sabe? Não é um prefácio qualquer. De jeito nenhum. A Bíblia apresenta essa abertura não como um sumário, mas como um verdadeiro abalo sísmico, intelectual e teológico. O texto prepara o terreno, assim, estabelecendo uma base absoluta. Se a gente não compreender a magnitude do que é declarado nessas primeiras linhas, todo o restante do texto bíblico acaba sendo lido de forma super superficial. Fica faltando o alicerce, né? Fica. O autor tá basicamente forçando a gente a olhar para a eternidade antes de olhar para a nossa história humana. A escritura realmente não perde tempo com preliminares. O texto bíblico mostra imediatamente a pré-existência desse verbo, né, a palavra, e tem uma descrição de uma intimidade tão profunda com Deus, mas logo em seguida... vem aquela declaração. Isso, vem uma declaração categórica que trava a mente. O verbo era Deus. E além disso, a Bíblia afirma que absolutamente todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada existe. Para quem nos ouve tentar materializar um pouco essa ideia, eu costumo pensar no verbo como o código-fonte da existência, sabe? Olha, essa é uma ótima analogia. Porque não é só o arquiteto que fez a planta do universo e foi embora tomar um café. É a força ativa, o motor que colocou a mão na massa e executou a obra. Sim, essa ideia do código-fonte ajuda muito a visualizar o aspecto prático da criação. Mas a gente precisa aprofundar um pouquinho o peso filosófico que isso carregava na época. O contexto muda tudo. Muda. Porque o texto original usa a palavra grega logos para descrever esse verbo, e para os filósofos gregos do primeiro século, o logos era uma força impessoal, sabe? Era a razão cósmica que mantinha as galáxias girando e o universo em ordem. Uma energia, né? Exato. Só que, por outro lado, para os estudiosos judeus, o conceito remetia à sabedoria ativa de Deus. Aquela palavra poderosa que soou lá no Gênesis e fez tudo existir. Então ele pega as duas visões e junta... Ele funde as duas e explode a cabeça dos dois públicos. Porque a Bíblia diz que esse logos, essa força que organiza tudo, não é uma energia mística ou uma ideia abstrata flutuando por aí. É uma pessoa. Uma pessoa que já existia no princípio, antes do próprio tempo começar a contar. Nossa! Mas espera, vamos colocar o pé no freio aqui rapidinho, porque tem um atrito lógico muito forte para nossa mente. Qual parte? Como que a gente lida com a afirmação de que ele estava com Deus e, simultaneamente, ele era Deus? Porque parece uma contradição matemática e inevitável, né? Afinal, se alguém está com outra pessoa, logicamente não tem como ser essa mesma pessoa. A matemática humana não fecha. Mas esse é exatamente o paradoxo que a Escritura apresenta para introduzir o mistério da Trindade logo no primeiro fôlego do livro. Já chega com os dois pés na porta. Total. A Bíblia está ensinando de uma forma proposital e simultânea duas realidades que desafiam a nossa biologia. Tem uma distinção pessoal aí, porque o texto diz que ele estava com Deus, o que indica relacionamento, né? Companhia íntima. Mas ao mesmo tempo tem uma unidade divina irrefutável, porque o texto afirma que ele era Deus, indicando a mesmíssima essência e substância. Então não é uma lógica matemática nossa, é a revelação de como a essência do divino opera. É de explodir a cabeça. E o impressionante é que esse ser atemporal, que é tão distante da nossa lógica, não permaneceu isolado lá no conforto da eternidade.
Exato, e é aí que o foco da narrativa sofre uma alteração dramática. O texto não fica estacionado naquela cosmologia distante das estrelas. Ele desce, tipo em queda livre para nossa realidade material. É um zoom out para um zoom in muito rápido. Muito. A Bíblia muda a lente da criação de galáxias para algo muito íntimo, que é a vida e a iluminação. A Escritura declara que a vida estava no Verbo e que essa vida era a luz dos homens. Mas aí o que vem na sequência é, talvez, o relato mais doloroso de todo o texto bíblico. A rejeição? Sim, a luz verdadeira que ilumina a todos estava no mundo. O mundo foi desenhado e construído por ele, mas o mundo não o reconheceu. O texto bíblico relata de forma bem seca que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Cara, é o ápice da tragédia humana descrita em poucas palavras. Porque pensa bem, o Criador entra na sua própria criação. O artista decide caminhar por dentro do próprio quadro. E ninguém percebe. Ninguém. A humanidade que faz parte dessa obra está com a percepção tão obscurecida que simplesmente olha para ele e não vê nada de divino. É a recusa frontal da criatura em acolher a própria fonte da sua existência. Isso acaba levantando um questionamento muito honesto para quem lê. Se essa luz é algo tão vital, se é a fonte de tudo que é bom e puro, por que a criação rejeitaria ela de um jeito tão agressivo? É contraintuitivo, né? É, mas se a gente pensar na seguinte situação, pense num grupo de pessoas que viveu a vida inteira trancado num porão úmido, fechado e completamente escuro. Sem ver a luz do dia nunca. Nunca. E aí, se a porta é arrancada de repente e essas pessoas são arrastadas para o sol do meio-dia, a reação instintiva não é um sorriso de gratidão. A reação é gritar de dor. É, arde o olho. A luz, num primeiro momento, ofusca a visão, ela machuca. E pior ainda, a luz forte acaba evidenciando toda a sujeira, as pragas e a desordem que aquela escuridão do porão estava confortavelmente escondendo. Por causa desse choque, a vontade imediata de qualquer um ali é fechar os olhos com força e correr de volta para as sombras que já conhecem. Olha, essa imagem do porão capta muito bem a reação psicológica a uma exposição repentina. Mas o texto bíblico adiciona a isso uma camada moral e espiritual. Como assim? A escuridão que é narrada aqui não é só uma ignorância acidental, tipo, eu não sabia. A Bíblia mostra que é uma condição profunda de afastamento. Se a gente fizer uma breve conexão com a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4... Aquela passagem sobre a luz brilhar nas trevas. Essa mesma. A Escritura mostra Deus ordenando que das trevas resplandeça a luz, brilhando diretamente nos corações. Ou seja, a iluminação precisa de uma intervenção direta de Deus, porque o coração no seu estado natural prefere se esconder. Prefere o porão. Exato. E isso explica por que uma invasão direta do divino, sem nenhum tipo de aviso ou filtro, seria insuportável. A humanidade seria fulminada pela verdade absoluta. Era necessário ter alguém ali para preparar o olhar. Alguém que servisse, como um amortecedor para esse clarão todo, né? Perfeito, um amortecedor. E é exatamente aí que o fluxo do texto apresenta uma quebra na eternidade para introduzir um personagem muito terreno. A Bíblia descreve um homem enviado por Deus com uma missão muito específica. A Escritura foca no testemunho de João Batista e destaca que ele veio como testemunha para falar a respeito da luz com um objetivo bem claro de que todos viessem a crer. E tem que notar o cuidado cirúrgico do autor do texto bíblico nessa parte, sabe? Ele é bem enfático, né? Muito. Ele gasta palavras preciosas para enfatizar o que o João não era. A Bíblia repete e sublinha de forma bem categórica que ele não era luz. A função dele era restrita a ser uma testemunha ocular e vocal dessa luz que estava chegando. E mais à frente, o texto até cita o próprio João clamando em voz alta que aquele que vem depois dele é infinitamente superior, porque, na verdade, já existia muito antes dele. Essa insistência do autor é fascinante. O texto bíblico meio que freia a narrativa só para dizer, olha, atenção, não vão se confundir com esse homem aqui. É um aviso gigante. Sim, e trazendo isso para os dias de hoje, chega a ser irônico, porque a gente vive numa era em que qualquer pessoa que recebe um holofote por 5 minutos
já tenta imediatamente se tornar o centro do universo. O mensageiro quase sempre quer virar a mensagem. Verdade. Mas havia um risco histórico tão real assim das pessoas idolatrarem a figura errada lá naquela época? Nossa, o risco era imenso. Pra gente entender a necessidade dessa placa de advertência no texto, a gente pode lembrar bem rapidamente dos relatos paralelos em Marcos e em Mateus. Que contam a história do ministério dele. Isso. A Bíblia mostra que João Batista era um fenômeno social e religioso avassalador. Ele arrastava multidões incalculáveis, de todas as classes sociais, lá para o meio do deserto, pregando arrependimento e batizando. Ele era muito famoso. Era o grande nome do momento. E numa época em que a nação vivia sob opressão e a expectativa por um salvador era, assim, um verdadeiro barril de pólvora, o João poderia facilmente ter usurpado o título de Messias. Ter surfado na onda, né? Fácil. Mas a grandeza dele, do jeito que a Escritura apresenta, está numa humildade muito radical. Ele recusa o palco principal. Ele é apenas a placa na beira da estrada que diz: ó, a luz não sou eu. A luz está logo ali na frente. Que lindo isso! Ele reconhece a preexistência inalcançável do Verbo e se coloca no seu devido lugar. É uma placa apontando para o destino real. E para aqueles que prestam atenção nessa placa, para aqueles que, diferentemente daquele mundo que preferiu pôr ao escuro, decidem suportar o incômodo inicial e acolher essa luz, a Bíblia apresenta uma promessa que redefine completamente a experiência humana. Muda tudo. O texto declara que a todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E aqui a gente entra no que é, teologicamente falando, uma virada de chave monumental. Porque a Escritura não deixa esse conceito de ser filho solto no ar, sabe? Sujeito a umas interpretações meio românticas. Não é só força de expressão. Não é. O texto bíblico detalha os mecanismos desse novo nascimento, afirmando que não é um processo oriundo do sangue, nem da vontade da carne e muito menos da vontade humana. É um nascimento direto de Deus. Isso, lá no primeiro século, pulverizou as estruturas de pensamento que existiam. Mas como assim pulverizou? Porque, para quem nos ouve hoje, parece só uma maneira poética de dizer que a gente passa a fazer parte da família de Deus. Qual era o choque cultural por trás dessa frase, na época? É que o choque acontece porque a relação com o divino, na mente do público daquela época, estava totalmente enraizada na ancestralidade biológica. Ah, na árvore genealógica. Exatamente. A identidade espiritual de um judeu estava ligada a quem eram os tataravós dele. Era uma questão de ter o sangue certo nas veias, de pertencer à tribo correta, ser descendente físico de Abraão. Entendi. Então, quando a Bíblia afirma que a filiação agora é concedida a qualquer um que o recebe, ela descarta a biologia e a etnia como passaportes para o divino. A Escritura ensina que é uma reengenharia no DNA espiritual, sabe? Nossa. O acesso a Deus é democratizado de uma forma radical. Deixa de ser uma herança genética de um povo específico e passa a ser uma nova criação operada no espírito de quem acolhe o Verbo. Isso tira o monopólio de qualquer tradição humana e coloca o destino nas mãos da aceitação ou da rejeição daquela luz. É arrebatador. E eu acho que essa transformação de DNA espiritual prepara a gente para enfrentar a declaração que eu particularmente considero ser o maior mistério e o clímax absoluto de todo o prólogo. O versículo 14. Ele mesmo. A Bíblia diz de forma seca e direta: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." É um momento em que o infinito invade a limitação humana de uma forma tangível. A palavra original, que foi traduzida como habitou, carrega a ideia de armar uma tenda ou acampar. Literalmente morar junto. Isso. O texto bíblico não fala de um espírito distante pairando sobre a humanidade de longe. Ele fala do arquiteto do cosmos armando a sua barraca na nossa rua cheia de poeira. E eu confesso que a escolha específica da palavra carne sempre me causa uma espécie de... dissonância. Isso, uma dissonância cognitiva, porque o texto não diz que o Verbo assumiu a aparência humana ou vestiu uma fantasia de ser humano. Ele diz carne, matéria. Físico mesmo. Isso significa biologia sujeita a contrair uma virose, a tirar uma farpa do dedo, a sentir o suor escorrendo no rosto e o estômago roncando de fome, sabe? Uhum. Mas
de um ponto de vista puramente racional, como que isso é possível? Como que o infinito e o eterno se sujeitam à fragilidade do finito sem deixar de ser quem são? Isso não parecia uma contradição insuperável para quem tentava entender o mundo naquela época? Parecia não apenas uma contradição, mas uma verdadeira heresia filosófica e religiosa. Para você ter uma ideia, os gregos consideravam a matéria física, o corpo, como algo inerentemente inferior. Uma prisão, né? Exato. Uma prisão da qual a alma precisava escapar. Então a ideia de que o Logos Supremo, aquela razão pura e imaculada do universo, iria se sujar com a carne, e esse termo denota exatamente essa fraqueza e vulnerabilidade biológica, era um absurdo injurioso. Uma ofensa, quase. Total. Mas o texto bíblico está revelando que o Criador se submeteu voluntariamente às regras restritivas do seu próprio sistema que ele mesmo criou. E aí entra a chave para sua pergunta de como ele continua sendo infinito. Como a matemática fecha. É que ele não subtraiu a sua divindade, ele adicionou a humanidade. Ah! Ele não deixou de ser Deus para virar um homem comum. Exatamente. O texto bíblico garante isso na mesma respiração. Logo depois de dizer que ele se fez carne, o autor atesta, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória continuava lá. Sim, ou seja, mesmo confinado na limitação de um corpo que sente dor, que sente cansaço, a essência imutável e a majestade divina transbordavam. Era Deus caminhando com os pés sujos de terra. É o ponto máximo de aproximação que poderia existir, a prova definitiva de que ele não fica gritando ordens do céu. Ele desce a lama para puxar a gente de volta. E essa encarnação, que sujou os pés na nossa terra, é descrita pela Escritura como algo transbordante, cheio de graça e de verdade. E eu vejo que isso estabelece o palco para as comparações que vão fechar esse trecho bíblico. A comparação com Moisés. Isso. O texto começa a concluir o raciocínio teológico dizendo que todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Imediatamente após isso, a Bíblia desenha um contraste afiado. Diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui a gente precisa investigar a fundo. Ao colocar Moisés e a lei de um lado e Jesus e a graça do outro, a Escritura estaria indicando que a lei era falha, opressora ou um erro que precisava ser cancelado? Não, de forma alguma. Esse é um equívoco até bem comum, mas se a gente olhar com atenção, a Bíblia nunca ensina que a lei de Moisés era ruim. A lei era moralmente perfeita e possuía uma função cirúrgica e diagnóstica. O problema não era a régua, então. O problema não estava na lei, estava na condição de quem recebia a lei. A Escritura mostra que a lei estabelecia o altíssimo padrão de santidade e justiça de Deus, exigindo um comportamento impecável. E ao fazer isso, ela evidenciava imediatamente o fracasso contínuo da humanidade. Entendi. A lei era tipo aquele exame médico inquestionável que dizia: olha, você está doente e não consegue se curar sozinho. A lei entregava o diagnóstico perfeito, mas não prescrevia o remédio que curava a doença. Isso mesmo, perfeita analogia. A lei cobrava um padrão inalcançável para seres humanos que são falhos. Então o que o texto bíblico faz aqui não é jogar Moisés no lixo, mas mostrar a superioridade monumental da encarnação. A graça vai além. Muito além. A graça e a verdade trazidas por Jesus não apenas apresentam a régua, mas elas cumprem a medida no nosso lugar e fornecem o remédio, a salvação completa. Que incrível! E é por isso que a expressão graça sobre graça é tão poderosa, sabe? Pensa nas ondas do mar batendo na praia. Uma onda vem e molha a areia, mas antes mesmo que essa água consiga recuar, outra onda imensa já está quebrando por cima dela, e depois outra e mais outra. É uma provisão dinâmica, contínua e inesgotável do favor de Deus em cima das nossas falhas.
É uma inundação de bondade que não nos deixa respirar outro ar senão o perdão, né? É esmagador no melhor dos sentidos. E é toda essa construção majestosa desde a eternidade do Verbo, passando pela resistência do mundo lá no escuro do porão, até a invasão da carne humana para transbordar a graça, que culmina na afirmação final que encerra nosso estudo de hoje. Lá no versículo 18. Isso. A Bíblia finaliza esse prólogo com um ultimato teológico. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. É o fichamento perfeito que amarra com a abertura. Lembra que lá no versículo 1, o texto dizia que o Verbo estava com Deus. Sim. Agora, a Escritura conclui afirmando que esse mesmo ser que está no convívio íntimo do Pai é a revelação de Deus. A humanidade passou milênios tateando no escuro das religiões, das filosofias, criando imagens, tentando adivinhar a índole e o caráter desse Criador invisível. Numa busca meio cega. E a Bíblia declara que essa busca aterrorizante acabou. Jesus Cristo é a exegese de Deus, a tradução do insondável para a nossa biologia. Tudo o que havia de invisível e misterioso sobre o afeto e a justiça do Pai ganhou um rosto. Ganhou lágrimas, mãos calejadas e palavras humanas. É como se a invisibilidade fosse curada. Sintetizando toda essa jornada que a Escritura nos conduziu hoje, a narrativa quebra as fundações do que a gente acha lógico. Sem dúvida. O estudo bíblico consolida a verdade de que o arquiteto das galáxias não permaneceu sendo um conceito frio flutuando no espaço. Ele é a luz vibrante que invadiu nosso porão escuro e, em vez de nos incinerar com a santidade infinita dele, escolheu vestir a nossa fragilidade. E tudo isso com um único propósito, né? Qual? Transformar criaturas rebeldes e quebradas em filhos amados, recriados com o próprio DNA de Deus e banhados nessas ondas ininterruptas de graça. É o enredo mais radical que já foi escrito. Ele deixa a invulnerabilidade lá da eternidade, afunda os pés na poeira do nosso sofrimento e das nossas trevas, exclusivamente para nos resgatar e devolver para a gente a condição de família. A magnitude desse acolhimento não tem paralelos na história do pensamento humano. E é com o assombro e com a segurança desse acolhimento tão profundo que a gente encerra mais este mergulho do Bíblia Acolhe. Mas, como sempre, o objetivo aqui nunca é apenas fechar a Bíblia e ir embora com a cabeça cheia de informações teológicas. O texto exige uma resposta prática. Com certeza. Por isso, queremos deixar uma reflexão final, provocativa, para ecoar nos dias de quem está acompanhando a gente. Se a Bíblia diz que o Criador do Universo abriu mão de todo o conforto da glória para se fazer carne, assumindo o suor e a dor, apenas para revelar o amor de um Deus invisível ao mundo, de que forma nós, que recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, estamos encarnando essa mesma graça hoje? Será que as pessoas ao nosso redor conseguem tocar, ouvir e experimentar a verdade de Deus através das nossas atitudes? Ou o nosso amor continua sendo apenas uma teoria bonita, trancada na nossa mente? Onde a graça de Deus tem ganhado carne e osso através das nossas vidas no meio da rua? Fica esse convite para a vida real, que as sombras do porão fiquem para trás e a luz verdadeira continue resplandecendo nas nossas atitudes. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.